Bom, pessoal, então continuando na criação do nosso loader, a gente já tinha feito no vídeo passado toda a edição do loader e agora só falta começar a animar ele, tanto a parte de fora quanto o rabinho dele, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer a animação do bracinho dele subindo e descendo, igual a gente tem aqui, ó, sobe e desce, ok? Então vamos lá. Para fazer essa animação é bem simples. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui o meu arm, né, que é o bracinho dele, é o tentáculo, e vou definir uma origem para minha rotação. Para que disso aqui? A origem da rotação é onde eu vou apontar o meu desenho, esse meu eixo, para fazer ele rotacionar. Então, no caso, eu quero que ele fique subindo desse ponto aqui para cima e para baixo, ok? Então eu quero deixar ele fixo aqui e aí eu faço a movimentação em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então eu vou colocar a minha origem no lado direito, no bottom, ok? Que aí ele vai pegar esse pontinho aqui e que vai ser o eixo para a gente rotacionar. Então vou colocar aqui bottom, ok? Right. Essa é a origem. E agora, vamos fazer a rotação para ver se vai funcionar direitinho. Então, ó, rotate e vou mandar rotacionar 10 graus. Repare que subiu, certo? E se eu botar menos 10, ele desce. Então, 10, menos 10, 10, menos 10, 10, menos 10. Reparou que então a gente tem aí a animação? A animação é fazer exatamente isso, ele de 10 graus até menos 10. E para fazer essa animação é bem simples, a gente usa uma coisa chamada keyframes, que é do CSS. O keyframes que me permite fazer esse tipo de animação. Primeiro no keyframes eu tenho que passar o nome da minha animação, então vou chamar de swing arm, que é mexer o braço, né? E aí aqui dentro o que a gente faz é colocar o passo a passo que a gente quer. Então, no tempo de 0%, ou seja, quando eu ainda não comecei a animação, eu quero que ele tenha um transforme de 10 graus. Então eu quero que no início mesmo de tudo, ele já tenha esses 10 graus, ok? E depois, no final, eu quero que ele tenha o menos 10. Que assim ele vai ter o bracinho para cima, o bracinho para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, ok? Mas fazendo só isso aqui, eu ainda não criei a animação, porque eu preciso passar essa animação para o braço. Para eu passar a animação, eu uso uma propriedade chamada animation. Depois eu digo qual é o nome da propriedade que eu quero animar. Então, por exemplo, eu quero chamar o swing arm. O tempo que eu quero que a animação ocorra, eu vou colocar 1 segundo. E se eu salvar, reparem que a animação já aconteceu. Só que ela aconteceu e parou, certo? A gente não quer isso. A gente quer que seja infinito, ok? Então, repare que agora ele está subindo e descendo. Só que não está ficando tão legal, porque ele está no 0, aí no 10, vai para o menos 10, e aí ele pula de novo para o 10, e não fica fluido essa animação, ela fica meio estranha. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, é falar para ele alternar. Quando chegar no 100%, esse aqui vai virar o 0, esse aqui vai virar o 100. E assim ele vai subindo e descendo o braço sem fazer essa quebra feia. Para isso a gente passa o parâmetro alternate, que é para poder alternar o 0 e o 100%, o início e o fim. Então, ó, vou salvar e reparem que agora a nossa animação já está funcionando bastante legal, certo? Então essa é a primeira animação que a gente tem, é a do braço. Agora a gente tem que fazer a animação do loader, ok? A animação do loader também é bastante fácil. A gente precisa, então, pegar aqui o loader, que é o nosso ID, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir também a origem da rotação dele. Então, transform origin.
E no caso aqui eu quero que ele rotacione em relação ao centro, então ao centro do Y e ao centro do X. Então a gente vai colocar center, center, ok? E o que a gente quer fazer é o seguinte, ele ficar rotacionando 360 graus, né, que é o nosso círculo completo, sempre movendo isso aqui, porque quando a gente conseguir rotacionar 360 graus, ele vai voltar para a posição de origem, certo? Então a gente vai fazer essa ideia dele ficar girando infinitamente. Então eu já vou criar o meu keyframes aqui. Então keyframes. Vou chamar o nome dele de spinner, ok? E agora eu vou fazer uma forma diferente. Ao invés de usar o 0, eu vou falar from, ou seja, do início, transforme, rotate. No início são 0 graus, né? Não vou rotacionar nada. Até to, transforme. E vou rotacionar os 360 graus, ok? Então eu já tenho aqui o keyframes que eu quero direitinho. O que eu preciso é definir então em cima a animação, animation, chamar essa minha animação, passar um tempo, eu vou botar no caso agora 9.9 segundos e vou salvar. Reparem que ele já fez a animação, só que ele não fez infinito, né? Então a gente vai colocar infinite aqui. Repare que ele está fazendo animação. Só que ele não está fazendo do jeito que a gente quer. A gente não está conseguindo ter aquela impressão de o que está movendo é a partezinha de dentro. Por que isso está acontecendo? Eu vou até pausar essa animação. Isso está acontecendo por quê? Porque ele não está se importando com esses traços, com esses eixos daqui de dentro. Ele viu qual é o tamanho do círculo, ele sabe que ele tem que demorar 0.9 segundos para gerar ele 360. Então ele vai fazer isso, ele vai simplesmente gerar 360. Só que a gente quer que ele faça passo a passo, que ele faça isso para cada pedacinho desse nosso desenho. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pedaços, certo? E eu quero que ele anime, que ele calcule o tempo para poder mover esse pedacinho aqui 8 vezes. Move para cá, aí depois move para cá. Ou seja, de uma forma mais linear, de uma forma mais legal. E o CSS ele tem uma opção muito maneira, que é chamada Steps. Essa opção Steps, eu digo a quantidade de passos que eu quero que ele faça do ponto A até o ponto B. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar, com 0% faz A. Depois, com 10% faz B. E colocar todos os passos aqui, certo? Eu poderia fazer assim. Só que eu não quero, eu não preciso. Eu sei que são 8 negócios que eu tenho que fazer, então são 8 passos. Então basta que eu coloque aqui em Steps e fale 8, ok? Que aí ele vai calcular o tempo que ele vai demorar para gerar 360 e aí vai dividir por 8 passos. 1 para cá, 2, 3 e assim vai, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada como que isso vai acontecer. Eu vou salvar. E reparem que agora ele está fazendo a animação que a gente quer. Ele está fazendo o giro certinho que a gente queria. Porque ele está se movendo de acordo com cada tracinho que a gente determinou. E pronto, temos o nosso loader feito. Bem legal, bem interessante. E aí eu só quero fazer mais um detalhezinho. Reparem que eu escrevi todo o estilo dentro do meu próprio SVG, certo? Então, como o estilo está dentro do próprio SVG, inclusive a animação, se eu passar isso para um outro lugar, tudo tem que funcionar, não é? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse SVG e vou recortar ele. E no lugar do nosso loader que eu tinha salvo aqui, o do Illustrator, eu vou colar esse nosso novo código, ok? E vou salvar. Eu tenho todo ele aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte.
Eu tenho uma forma de chamar o SVG, né, que é via imagem. Então eu vou passar aqui o nosso AutoCAD Loader e vou botar também um Alt Loading. E o que tem que acontecer? Como toda a minha animação está dentro do nosso SVG, tudo que eu fiz lá, ele tem que refletir dentro da imagem, mesmo quando for chamada via MG. Então eu vou salvar e reparem, eu tenho aqui uma imagem, vou até inspecionar para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir aqui o Inspect. Opa, cadê? Opa, abriu. E aí eu vou inspecionar aqui, ó. Reparem, é uma imagem mesmo, e a imagem está se animando. Como se fosse quase um GIF, né? Só que muito mais fluido e muito mais leve. Então eu consigo, se vocês falarem, mas eu não queria um arquivo tão grande com loading, eu não queria ficar botando animações do meu CSS que não tem nada a ver com o resto do meu código. Você pode fazer assim, você pode criar todo o inline, depois você salva no arquivo externo SVG e você chama com a tag MG, vai funcionar direitinho. Se você quiser também chamar com background, também vai funcionar sem problema nenhum, ok? Então foi esse o nosso loader, a gente aprendeu bastante sobre animação com CSS nesse nosso projeto. A gente aprendeu como que funciona os keyframes, a gente aprendeu como que funciona trabalhar com steps dentro dos keyframes e diferentes formas de a gente passar, né, os períodos, seja com 0%, 100%, from to, ou então, como eu falei, passando de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 e etc, ok? Além da gente também entender como funciona essa ideia de origem para o rotacionamento. Isso é bem importante a gente lembrar, porque às vezes a gente não quer rotacionar em relação ao centro, a gente quer rotacionar em relação a outro ponto. Então a gente precisa se preocupar sempre em definir qual é a origem da nossa transformação, ok?